Boa noite a todos, juntos novamente para mais um dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Hoje a gente tem uma companhia especial, né? Uma das minhas meninas, a mais tímida, resolveu ficar aqui quietinha do meu lado hoje. Vamos ver se ela fica até o final do nosso estudo, justo o estudo que estamos fazendo sobre os animais e o homem. Nas últimas aulas a gente falou um pouquinho sobre a inteligência instintiva, primitiva do animal. Falamos sobre a sua constituição material, que se assemelha à do homem, né? Ou seja, são os mesmos materiais que são utilizados, o seu corpo biológico, assim como o corpo biológico do homem. Falamos sobre a sua comunicação não verbal. E terminamos ontem o nosso estudo comentando um pouquinho sobre os animais nos planetas superiores, nos mundos superiores. Então, Kardec, dando seguimento, né, a algumas questões que ele apresenta sobre isso, ele pergunta na questão 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Então, Kardec aqui, na verdade, está explorando o que nós vamos ver durante esse estudo. São dois entendimentos que ainda permanecem, mesmo entre os espiritualistas. Então, há uma corrente que acredita que o homem é um ser à parte, que desde o início ele tem um espírito humano, e os animais têm outra carreira evolutiva, também tão somente com princípio inteligente no reino animal. Ou seja, não haveria evolução para os animais, não ao compará-los ao homem, para essa corrente separatista, vamos dizer assim. Então, Kardec, dentro deste pensamento separatista, ele pergunta, mas então, se os animais, mesmo nos mundos superiores, são sempre animais, sempre inferiores ao homem, Deus os criou assim? Não seria isso injusto? Pergunta Kardec. E eles vêm e respondem. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga, e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então, essa resposta é uma resposta maior e muito importante. Porque nela os espíritos vão dizer, em resumo, o seguinte, que nós homens, ainda no estágio evolutivo em que nos encontramos no século XXI, apesar deles estarem se dirigindo a princípio ao século XIX, mas nós vamos ver que muito pouca coisa mudou. Então, os espíritos vão afirmar que nós ainda estamos distantes de tudo entender. Nós estamos distantes, inclusive, de compreender os pontos de ligação existentes entre o reino animal e o reino nominal. Uma vez, e isso eles afirmam no início da questão, tudo na natureza se encadeia por elos. Então, toda a criação se interliga. Então, não há como compreender-se dentro da sublime inteligência divina que ele iria efetivamente criar seres condenados à ignorância. Então, eles estão dizendo assim, para vocês, por hora, talvez seja difícil compreender esta evolução ininterrupta e constante do princípio inteligente. Mas é assim que é.
O homem haverá de desbravar, com o passar dos séculos, mais e mais conhecimentos, inclusive no campo da ciência. Mas quando a ciência estiver também buscando estes elos na espiritualidade, então o homem há de compreender como se dá efetivamente essa progressão do princípio inteligente, do espírito, né? Então, que por enquanto nós devemos trabalhar em nós esta consciência da harmonia, da justiça. Então ele frisa assim: sabei não ser possível que Deus se contradiga, e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais. Então o progresso é lei geral. A evolução é lei universal. O movimento constante da obra criativa, da criação divina, é uma constante. Vocês percebam que tudo se move. As nossas células, toda a nossa movimentação biológica é uma constante. O espírito, as nossas almas, principalmente para nós espíritas, nós sabemos, está em movimento constante, evolução ininterrupta. Então, por que seria diferente em se tratando também dos reinos inferiores ao do homem? Ou seja, também os espíritos com E minúsculo dos animais estão em progresso. Também o princípio inteligente que experiencia durante séculos no reino vegetal e no mineral também está em constante progressão. E tudo se liga a elos profundos que o homem ainda desconhece. Ele pode presumir, ele pode imaginar, mas ele ainda desconhece todos os mecanismos que interligam esta infinita evolução. Vamos prosseguir. Na 604A, Kardec pergunta: a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? E aí eles respondem: porém os animais só possuem inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida material. Então, é aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? Basicamente, o que mais diferencia a inteligência do homem para a inteligência animal é que o homem possui o que nós chamamos de inteligência abstrata. Alguns autores costumam dizer que o homem possui inteligência holográfica, ou seja, o homem pode mentalizar-se, imaginar o futuro, ele pode colocar-se em cenas do passado, ele pode ampliar a sua mente de forma criativa ao infinito nas questões do presente. O animal não. O animal, a sua inteligência instintiva primitiva, dá conta daquilo que o circunda, dos momentos. Então, a Yumi, por exemplo, está aqui. Ela não consegue imaginar-se na semana que vem. A sua inteligência não comporta que ela faça perquirições íntimas do que será dela daqui a 10 anos, 2, 3, né? Então, ela vive o momento de hoje. Agora, por exemplo, ela está dormindo. Os gatos adoram dormir, né? Dormir comigo falando, deve ser porque me ama muito, né? Então, ela cuida disso. Daqui a pouquinho ela vai acordar e a sua inteligência vai fazer com que ela se dirija para beber um pouco de água, para se alimentar um pouquinho mais, ou porque ela me busque novamente ou algum outro membro da minha casa para querer um carinho, ou como elas costumam fazer toda noite, ela e a Suki se dirigem e vão certinho no meu quarto onde eu tenho um brinquedo. E aí elas vão lá, tiram o brinquedo e trazem até mim, porque elas querem brincar. Então, a inteligência do animal é essa. Então, ela identifica quem a ama, quem cuida dela, e lhe devota afeto, carinho, atenção. É o que elas fazem comigo, me fazem companhia. Eu trabalho, estou fazendo trabalho em casa desde o início da pandemia, então eu convivo com a companhia delas, né? Então, a inteligência do animal é esta, imediata, imaterial. Ele não vai ficar preocupado com o que ele foi na última encarnação, ele ainda não tem essa noção, a sua inteligência não comporta tais raciocínios. Só vai comportar o início de tal tipo de pensamento quando eles adentrarem no reino hominal, ou seja, daqui a milhares de outras experiências. Porque não pensem vocês que ela vai ter essa experiência como gatinho ao meu lado e na próxima ela já vai nascer como gente. Não, em absoluto. Nós desconhecemos estes elos, né? Nós temos, por exemplo, os relatos e os esclarecimentos, ainda principiantes, no campo dos espíritos elementais.
espíritos da natureza, que trabalham diretamente da natureza, que nós já estudamos aqui no Livro dos Espíritos, lições atrás. Então, nós ainda desconhecemos se obrigatoriamente o espírito, com E minúsculo, do animal, vai ter que passar por esse reino, digamos assim, elemental, para preparar-se para adentrar no reino animal. Nós desconhecemos, né? Nós não sabemos, nós não temos amplos e absolutos conhecimentos sobre isso. Estamos buscando, porque hoje, talvez para nós, haja uma curiosidade maior, uma preocupação maior em relação aos animais. Talvez pelo próprio momento evolutivo que nos chama a essa responsabilização, a esse compromisso que nós temos com os nossos irmãos mais novos. Bom, mas vamos seguir. Kardec, na questão 605, vai perguntar: considerando-se todos os pontos de contato que existem entre os homens e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Então, olha só, Kardec quer esmiuçar, né? Na verdade, ele não quer deixar pontos que possam trazer divergências no futuro. Então, ele mesmo faz muitas vezes raciocínios, digamos assim, absurdos para nós, a fim de que os espíritos esclareçam de forma categórica, vamos dizer assim, aquilo que para ele é base, porque o Livro dos Espíritos vem trazer a base da doutrina espírita, e não todas as informações de todos os tempos e de todos os universos, de todos os reinos espirituais, mas traz a base. Então ele quer saber se, dadas estas ligações que existem entre nós podemos afirmar que o homem teria duas almas, a alma animal e a alma espírita. Pergunta ele ainda nessa questão, por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou outra dessas almas. Então, essa é a pergunta de Kardec. Ele quer saber se a gente tem duas almas. Se nós tivermos, se as nossas predominâncias instintivas ou espiritualistas é por conta de uma alma ser mais forte que a outra, entre outras coisas. E respondem eles: não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. A fome é uma delas. A sede é outra. O instinto sexual também existe, porque o nosso organismo produz muitos hormônios, que são despejados na corrente circulatória. Então, nós não estamos a negar a força destes mecanismos químicos e fisiológicos que efetivamente existem, e que, portanto, são responsáveis diretos por este instinto que nós ainda possuímos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma participa da dos espíritos. Então, vocês vejam só que a resposta dos espíritos é diferente. Kardec queria saber se nós teríamos duas almas, uma material e uma espiritual, e eles respondem que não. Nós temos uma alma só, mas, no entanto, convivemos com duas naturezas, nós que estamos encarnados. Nós nos utilizamos de um corpo físico, que é um veículo temporário, e que nos imprime, então, né, a sua influenciação, porque nós estamos aí interligados, molécula a molécula, não se esqueçam disso. Nós não temos tão somente o fio cordão prateado, que liga o nosso espírito ao corpo físico, não. Ele é apenas uma simbologia de um grupo de filamentos eletromagnéticos que nos ligam de maneira significativa, mas a verdade é que, segundo principalmente os estudos realizados pelo espírito André Luiz, nós estamos ligados durante a vida física, molécula a molécula. Então, é óbvio que as modificações químicas, fisiológicas, biológicas, naturais do corpo físico, tanto no campo da harmonia quanto no campo da desarmonia, interferem na reação que o espírito vai ter, né? E lá do outro, nós somos um espírito eterno. Então, a nossa natureza espiritual é essa, é o que nós somos. Então, atualmente, nós somos este espírito imortal, experienciando na vida física e, portanto, tendo que conviver com ambas as naturezas, a material
que nos aproxima dos animais, e a espiritual, que é a que efetivamente somos. Bom, ainda nessa questão 605, na linha A, Kardec vai perguntar: de modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, imperfeições morais, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Então, quer dizer, Kardec diz assim, então tá, nós somos um espírito experienciando na matéria, sofremos a influência da matéria, que nos traz a sua carga de instinto, né, de tendências que nos ligam à matéria especificamente. Então, pelo que eu entendi, diz assim Kardec, né, nós temos que superar as nossas imperfeições morais e ainda temos que vencer as tendências materiais do corpo? Pergunta Kardec. E eles respondem: quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Conquanto não tem a alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem um corpo que às vezes o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém inteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Bom, então aqui vamos comentar sobre essa resposta dos espíritos. Traz informações importantes para nós. A primeira delas é que a alma do animal difere em absoluto da alma do espírito. Ou seja, se nós nos dedicarmos a estudar e a meditar sobre as lições que André Luiz traz, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, mas que outros autores também trazem em outras obras, nós vamos perceber que em determinada altura da evolução do animal, em que ele já encerrou a sua cota de aprendizado nas experiências no reino animal, ele vai se preparar para iniciar as suas primeiras experiências no reino animal. Voltando a dizer que nós ainda não sabemos se ele há de passar pelo reino intermédio dos elementais. Nós só sabemos que grande parte, imaginamos, dessas modificações na alma, ou seja, no perispírito, vão se dar especialmente nos planos espirituais. Há um atendimento, vamos dizer assim, né? Há um especial cuidado de Deus através de seus ministros, dos seus engenheiros, dos seus biólogos, destes espíritos crísticos e divinos que auxiliam na obra criadora, nessa transformação, vamos dizer assim, em aumentar a complexidade da alma animal para que ela inicie a sua trajetória no reino animal. Vale dizer que a potencialidade de tudo isso já se encontra desde o princípio inteligente, por isso que chama o princípio inteligente do universo. Então, estes mecanismos são ativados, vamos dizer assim, parte pelas experiências que o espírito animal sofreu durante milhares de anos, inclusive no campo, vamos dizer assim, do afeto, em que ele principia esse trato, vamos dizer assim, que o vai ligar à inteligência moral, em determinado ponto da nossa trajetória, que nós ainda desconhecemos, quando, como, seja e onde, há, digamos assim, esse impulso maior. E aí, aquele que até ontem estava experienciando no reino animal, pode estar, essa alma animal, pode agora experienciar no reino dos elementais, nós podemos chamar como reino, me falta qualquer outra designação, então eu falo um reino transitório dos elementais, preparando-se para depois iniciar as primeiras experiências nos corpos mais primitivos, no reino animal. De fato que aquele
Aquele princípio inteligente agora já individualizado, agora dotado de uma complexidade maior mental, de maior possibilidade de desenvolver o seu raciocínio lógico, a sua percepção, de modo que a sua mente possa trabalhar mais e cada vez melhor, ele já não possa mais, segundo o que os espíritos estão aqui dizendo, voltar a ter experiências do reino nominal. De modo que eles estão dizendo o seguinte: não pensem vocês que nós que estamos encarnados no reino nominal, se a gente errar muito, a gente pode receber como castigo voltar como um animal. Não. Não há mais ligações. O nosso perispírito já está por demais diferenciado de um perispírito, de uma alma animal, que vai então encaixar-se num corpo temporário animal. Então não há essa possibilidade. Mas aqui vem algo muito interessante. Eu gosto de acompanhar a médium Mônica Medeiros. Ela é bastante controvertida, muitos espíritas aceitam e outros não, mas eu particularmente gosto dos trabalhos que ela realiza, tanto no campo assistencial, respeito por demais, como também no campo dos espíritos que ela intermedia, das mensagens que são por ela ditadas, muitas delas lógicas, sábias. Ela traz um conhecimento, pelo menos para mim, que me engrandece, que me põe para pensar, no mínimo. E há um tempo atrás, um dos espíritos que ela intermedia afirmou que há a possibilidade, sim, do espírito reencarnar temporariamente por poucas vezes, por breves períodos, num corpo animal, que é na hipótese dos ovoides. E aí ela fala por quê? Porque o espírito perdeu a sua forma perispiritual e ele precisa reconstruí-la. Então, nestas hipóteses, especificamente, eles são algumas vezes reencaminhados para corpos de animais, os animais superiores, né, já seriam de mamíferos, e aqueles mais ligados ao homem, para que em breves e dolorosas experiências reencarnatórias num veículo animal, eles possam reconstruir parceladamente o seu perispírito para que eles voltem a renascer num corpo humano. Bom, me pôs para pensar. Me pôs muito para pensar. Porque alguns anos atrás, lendo a obra Ícaro Redimido, não sei se alguns de vocês conhecem, que trata justamente das experiências de Santos Dumont. Santos Dumont suicida-se, seu espírito na espiritualidade, passado algum tempo, está quase se tornando um ovoide. Ele é socorrido pela espiritualidade que o atende. E já como ele estava iniciando a perda da forma perispiritual, ele ainda não era um ovoide. Ele estava iniciando a perda. A descrição do livro é que ele é reencaminhado para algumas reencarnações compulsórias que não são levadas a cabo, ou seja, a mãe que acolhe o espírito que havia sido Santos Dumont e que estava perdendo na espiritualidade a sua forma perispiritual, gesta nos primeiros meses e depois ela aborta de forma natural, porque o seu perispírito está bastante danificado, deformado. Então ele não consegue ainda, inconsciente, mesmo com o auxílio da espiritualidade benfeitora, levar a cabo uma reencarnação. Então, diante dessa lembrança desse episódio no Ícaro Redimido, de alguns outros livros, é claro, falando sobre ovoides, falando inclusive sobre esses processos reencarnatórios compulsórios, justamente para possibilitar a estes espíritos, aos suicidas também, por exemplo, a reconstrução do seu perispírito, me pôs a pensar. E eu concluí por hora que é possível sim. Porque se nós estamos falando de espíritos danificados, muitos ou pouco, que não podem levar a cabo uma reencarnação nova, e que por isso todos eles são abortados muitas vezes em várias tentativas, não é um aborto só, são várias tentativas reencarnatórias, às vezes em mães diferentes, que se doam
para essa experiência, que nunca deixa de ser uma experiência dolorosa, né, para a mãe, para o casal, mas que é benéfica, essencial para aquele espírito poder reconstruir o seu perispírito, eu fico imaginando se o perispírito danificado coloca toda esta dificuldade no movimento gestacional pleno, vocês imaginem o ovoide, que já não tem mais a forma perispiritual. Ele se tornou realmente um ovoide. Então, o ovoide não tem mais braço, perna, rosto, nariz, orelhas. Então, seria sim possível que houvesse a necessidade do plano espiritual ter que apelar, mesmo que temporariamente, excepcionalmente, para reencarnações em corpos de animais superiores, para que ele pudesse refazer, reconstruir perispiritualmente as suas pernas, os seus órgãos internos, né? Os seus braços, o seu movimento, o seu sistema circulatório, o seu sistema cardíaco, o seu sistema endócrino, né? Neurológico. Seria possível. Não estou dizendo para vocês que eu apoio 100%. Eu estou dizendo que o que a Mônica Medeiros disse, através desse esclarecimento prestado pelo Espírito Cheliano, faz muita lógica para mim. E eu vou continuar estudando, buscando cada vez mais esclarecimentos, porque eu tenho que, no mínimo, constatar pelo princípio da universalidade que Kardec me ensinou a buscar, essa mesma explicação, essa mesma lógica em outras informes espirituais, porque é assim que se dá. Às vezes um espírito traz uma informação muito inovadora que, no princípio, é negada, é rejeitada. Isso aconteceu com Chico, na obra de André Luiz. Achavam que ele estava obsidiado, que ele estava ficando louco. Quando ele descreveu lá no Nosso Lar, né, a colônia de Nosso Lar, o Aeróbus, todo mundo achou que Chico estava ficando louco. E, no entanto, a literatura complementar, as centenas de milhares posterior, vem comprovar, e hoje isso para nós é muito tranquilo. Tem muita lógica, tudo aquilo que nós lemos. Então, tudo aquilo que chega em primeira mão, muitas vezes nos assusta. Eu não tenho uma natureza assustada, eu sou uma curiosa de plantão. Então, eu gostei dessa curiosidade que a Mônica Medeiros despertou e acho que ela não contradiz o que o Livro dos Espíritos está dizendo. O Livro dos Espíritos está dizendo para mim, e é o que eu estou passando para vocês agora, que eu, Cristiane, se eu errar muito nessa vida, eu não vou receber de castigo reencarnar num corpo animal na próxima. Isso não pode. Então, é isso que o Livro dos Espíritos está dizendo. Mas o Livro dos Espíritos traz a base. E ele diz muito claro para mim que eu preciso de um perispírito hominal para reencarnar no reino hominal. Se eu perder esse perispírito hominal, quais os mecanismos que a espiritualidade benfeitora e superior vai se utilizar em meu auxílio para que eu possa reconstruir o meu perispírito, para que eu retorne para novas experiências no reino nominal ao qual eu já pertenço, mentalmente eu pertenço. Mas o meu espírito, a mente do espírito, precisa do veículo de sua manifestação. Se eu perco, é razoável que eu tenha de retornar um lance em auxílio à reconstrução deste veículo, porque o perispírito é um veículo. O meu espírito não é o perispírito. O meu espírito é a centelha divina, é onde está a minha mente. E ela eu não vou perder. Em relação ao espírito que eu já sou, não há retrogradação. Em relação ao veículo, é que eu posso temporariamente ter de atrasar-me para poder reconstruir aquilo que eu destruí, para que eu possa retornar ao campo das minhas experiências no reino nominal. Pensem sobre isso. E aqui a gente vai encerrando o nosso estudo hoje do Livro dos Espíritos. Aqueles que têm me acompanhado, hoje eu falei menos questões, porque é um assunto mais complexo. Eu trouxe para vocês informações novas, porque eu não gosto de me ater só ao que o Livro dos Espíritos traz. Eu sinto que eu preciso aguçar a curiosidade de vocês e dizer para vocês que essa é a base, sim, mas que há uma infinita continuidade, aguardando a nossa dedicação, a nossa meditação, a nossa análise crítica
e cuidadosa. Eu agradeço a presença da Denise, da Maria Lúcia, do Anderson, da Selma, da Ju Caldonaso. Espero que vocês estejam gostando desse assunto. É um assunto vibrante para mim, pelo menos, o dos animais, até mesmo porque não tem coisa mais linda que isso aqui, né? Não sei se vocês estão podendo ver. Olha que doçura. É bom demais. Dividir as nossas vidas com os nossos irmãos mais amigos. Fala tchau, Yu. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã, 7 horas.